próprios espíritas ficam usando conceitos que não são os que Kardec deu para tratar dos assuntos que Kardec escreveu. Mas isso é estudar com prevenção, e por isso que as pessoas interpretam de maneira equivocada. Aliás, quando a gente for ver essa comparação da obra de Kardec com a obra do André Luiz, a gente vai ver a importância disso. Eu tenho que entender os conceitos que Kardec deu para os assuntos, os conceitos que o André Luiz dá, e fazer as diferenças. E às vezes pode ser que os dois usem a mesma palavra, só que o André Luiz dá outro significado, que não o significado que Kardec deu, e vice-versa. Então, por isso que eu tenho que ser livre de prevenção e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Porque se a pessoa não tiver uma vontade sincera de chegar a um resultado, no processo de discussão, de análise, de estudo, se eu não estiver analisando com sinceridade, se eu tiver com algum interesse por trás, bom, aí não se chega nunca a nenhum lugar. É impossível aprender qualquer coisa ou discutir qualquer coisa se eu não estou sendo sincero naquela discussão. É muito comum, às vezes, as pessoas nos fazem questionamentos ou trazem teses sobre as obras de Kardec, e a gente vai percebendo no longo da discussão que a pessoa não está sendo sincera no que ela está querendo fazer ou dizer. Então, a gente nunca consegue chegar numa explicação. A pessoa tem que ser sincera. Ela tem que ter uma vontade sincera de chegar ao resultado. Não é que ela tenha que aceitar sem os fundamentos. Não se pede isso, mas se pede sinceridade, boa fé na hora que for estudar. Então vejam que eu também tenho que estudar com essa sinceridade para chegar a um resultado, senão é impossível. A gente não consegue... Basta a gente ver na própria vida cotidiana, quando a gente vai discutir qualquer assunto com alguém, que se não for um diálogo honesto, a gente não chega a lugar nenhum, porque tudo que eu disser, a pessoa do outro lado, se ela não está sendo honesta, bom, não vai servir. Então, por isso que há certas discussões que a gente não entra, porque a gente percebe que a pessoa não está sendo sincera na discussão. Bom, e aí não adianta, você vai colocar qualquer argumento para ela e ela vai achar outro problema, porque ela não está de fato querendo aprender, entender, ela está com uma outra intenção por trás, seja complicar, seja teimar. Bom, então ele está colocando aqui que só com esses requisitos, por isso que ele é muito lógico em dizer só, porque se eu tirar esses requisitos que ele acabou de colocar aqui, eu não aprendo. Eu não aprendo. E eu diria que hoje o grande problema das pessoas que estudam as obras, das pouquíssimas que estudam só, e infelizmente estudam só uma ou duas obras das 23 de Kardec, elas vão mostrando que não são sérias. Elas não atendem a esses requisitos que ele coloca aqui. E é por isso que a pessoa não entende o Espiritismo, divulga mal o Espiritismo e não consegue reconhecer e nem transmitir a grandiosidade do Espiritismo, porque ela não tinha esse requisito. Muitas pessoas que estão nas casas espíritas não têm os requisitos que Kardec coloca aqui para estudar a sua obra. Mas elas não têm porque não querem. Isso é muito importante. Esses requisitos que ele está colocando aqui só depende da nossa vontade de adquirir. Não é que a pessoa que estuda Espiritismo é uma pessoa especial, evoluída. Nada disso. Isso é uma bobagem. Se você ouvir isso do próprio meio espírita, Kardec jamais colocou aqui. Ele coloca requisitos para estudar de uma maneira útil, para obter um resultado. E esses requisitos que ele coloca, qualquer um pode ter, basta querer e se esforçar. Então, o que a gente critica é que muitas pessoas que estão envolvidas no meio espírita hoje não têm essas características, mas não tem porque não querem. Não tem porque não querem. Porque muitas já julgam que são sérias. Então, como elas julgam que são, elas nem procuram ser, porque elas acham que são. É o problema do orgulho. Então a gente tem que se esforçar para fazer um estudo com esses requisitos que ele está colocando aqui. E aí, para não deixar dúvida, agora ele coloca os pontos contrários. Primeiro ele apresenta o que a gente tem que ter para estudar, e se a gente ainda ficasse na dúvida, agora ele diz,
não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori. Então, esse é o primeiro ponto. Agora ele vai falar do que eu não devo ser na hora de estudar. A pessoa que julga a priori, ou seja, ela julga antes de completar o estudo. Bom, mas se ela está julgando antes de completar o estudo, como é que ela vai fazer um julgamento correto, justo? É evidente que não. Ela julgou antes. É como eu assisti um filme que eu nunca assisti, eu não assisto até o final e já deduzo o final do filme. Então ele diz, julga a priori levianamente, o que é pior ainda. Sem tudo ter visto. É o que a gente já vem aí trazendo em diversos estudos. A pessoa lê de qualquer jeito, tira a conclusão tendo lido uma parte, e quando se trata do movimento espírita, praticamente 99% do movimento espírita só leu 2 obras de Kardec, que é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse vício que tomou conta do movimento espírita, que as pessoas ficam lendo só essas 2 obras. E nem lendo, porque elas ficam participando de estudos com apostilas sobre essas 2 obras. Então, nem isso. Então, a pessoa mal leu, mal estudou, então ela fez algo leviano, ela não viu tudo, ela leu de qualquer jeito, e ela já tira uma conclusão. Já sai opinando, já sai escrevendo. A gente não pode ser assim. Que não imprimem a seus estudos continuidade, regularidade e recolhimento. Indispensável. Veja, eu chamo a atenção porque às vezes eu percebo que as pessoas não levam a sério as palavras que Kardec utiliza. Ele está dizendo que é indispensável. O que significa indispensável? Não pode ser dispensável. Eu não posso dispensar isso. Ou seja, sem isso não dá. E ele coloca aqui 3 pontos, né? Continuidade, regularidade e recolhimento. Então a continuidade. Se a pessoa não tiver uma continuidade no estudo, ela não vai aprender. Eu não posso pegar as obras de Kardec e não ler com continuidade. Então, por exemplo, são 23 obras. Ele escreveu de 1857 até 1869. São 12 anos. Ele além das demais obras, ele escreveu 12 revistas espíritas, uma por ano. Era mensal, no final juntava todos os meses, formava um ano. Então ele escreveu a revista espírita desde janeiro de 1858 até abril de 1869, porque quando ele morre em março, ele já tinha deixado pronta a revista de abril. Se eu não ler todas essas obras e não procurei ler na ordem que ele coloca, eu não vou aprender. É uma coisa lógica, óbvia, mas as pessoas não fazem. As pessoas não fazem. Eu não posso pegar a revista espírita de 69, daí pular para de 62, daí para de 64, daí ler o Evangelho, daí pular para o Céu e Inferno, daí para o Livro dos Espíritos. Veja, eu não vou aprender Espiritismo assim. Então eu tenho que pegar a ordem que ele coloca. E nós vamos ver mais para frente nos próximos vídeos qual é essa ordem. Mas eu tenho que ter essa ordem e essa continuidade. Então há uma ordem que eu devo ler as obras e eu tenho que ler todos. Eu tenho que ter essa continuidade. Só que a gente já pega 99%, e eu não estou exagerando, 99% do movimento espírita não leu as 23 obras de Kardec. E aí? Então significa que, vejam como isso é grave, se 99% do movimento espírita não leu as 23 obras de Kardec, portanto não aprendeu direito do espiritismo, logo, tudo que está sendo feito no meio espírita não é espiritismo, é o que a pessoa pensa que é, porque ela não leu, ela não estudou. Ela segue algo que ela não estudou. Porque ela repete o que a apostila diz, ela repete o que o dirigente diz, ela repete o que o palestrante diz e ela acha que é espiritismo. Aí ela fez uma leitura rápida lá no Livro dos Espíritos, tirou a conclusão, julgou a priori, e ela carrega para o resto da vida aquela crença e ainda dissemina essa crença para outras pessoas, tudo chamando de espiritismo. Outro problema do estudo é a regularidade.